Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo em grupo da obra Nosso Lar. Capítulo 16. Confidências. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando minhas energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se for uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias, lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Oh, minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, que a distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que as minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoraram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde a minha vinda, então procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. E meu pai? Perguntei. Onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu: Ah, teu pai, teu pai. Há 12 anos que está na zona das trevas compactas do umbral. Lá na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo de alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa, mas no fundo era um fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo às teias da ilusão. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal e qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual restringida ao padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivava irrefletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o nosso amor ao nosso nome ocuparam algum tempo do seu espírito. De algum modo, lutou repelindo as tentações, mas caiu afinal novamente enredado na sombra por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Muitíssimo impressionado, eu perguntei: não há, porém, meios de subtraí-lo de tais abjetações? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes das quais se tornou prisioneiro retiraram-no as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos da atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. De certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração.
Mas debalde, não é possível acender a luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Talvez não saibas ainda de tuas irmãs, Clara e Priscila. Vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta terrestre. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa da tua irmã Luísa, aquela que partiu quando você era pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos no amparo à família terrestre. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, em benefício do teu pai e a ti, das irmãs, não tenho grande perturbação dos nossos familiares ainda na terra, que voltou a semana passada a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças em breve, para que possamos desdobrar atividades no bem. Assombrava-me as informações referente a meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos? Não comungava todos os domingos? Elevado com a dedicação mental, perguntei. A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Não as classifique assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. São filhas do nosso pai igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. E estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa, aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava-me sempre a recalcar sentimentos e calar indagações, mas o olhar maternal encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria, célere interroguei. A senhora, que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças? Aguardo ansioso o instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer a minha desventurada esposa com essa separação? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou. Não deves, porém, inquietar-te com o problema do auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor, em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu neles, esquivando-se delicada. A palestra estendeu-se mais longa, envolveu-me em sublime conforto. Mais tarde, ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse: não venhas, meu filho, espera-me com urgência ao Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda visitar-me com o ministro Célio, para agradecer a oportunidade desta visita. E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. O que pudemos observar até aqui? As oportunidades de trabalho são bênçãos para quem tem dores e dificuldades. Quando a gente tem problemas, a gente se fecha em si mesmo. Mas o caminho oposto é mais seguro. Se a gente procurar comparar os nossos problemas, as nossas dificuldades, com as dificuldades daqueles que estão bem perto de nós, nós vamos entender que há problemas muito maiores que os nossos. E com isso, nós somos capazes de resolvê-los com mais facilidade, porque a gente se
pode se munir de coragem e valentia para superar tudo isso. Outra observação: nas esferas elevadas, os deveres e responsabilidades são maiores, requerem mais abnegação. A gente acha sempre que quanto mais alto, mais tocando harpa nas nuvens. E não é assim. Quanto maior a nossa elevação espiritual, intelectual, mais deveres nós temos por aqueles que estão em menor estágio, em situações de mais ignorância. Então a gente tem que se preparar bem para poder se elevar e poder ajudar mais. Seguinte, estar ligado aos interesses da terra com a desculpa de amar os que lá ficaram, na verdade não representa ajuda alguma. Para ajudar, precisamos estar elevados, preparados espiritualmente, e isso não conseguimos estando junto a eles. Porque se a gente mantiver o nosso pensamento como éramos quando aqui estávamos, a gente não tem campo para crescer. E se a gente não cresce, a gente não tem competências para ajudar ninguém, nem a nós mesmos. Então é preciso nos prepararmos, porque a gente sabe que mesmo à distância a gente pode oferecer essa ajuda. Não há necessidade de estar aqui junto, presencial, a eles todos. Outra observação: muitos de nós parecem ter uma vida reta, social e religiosamente, dando a ideia de sermos bons, dignos, mas mantemos uma vida paralela bem diferente. A gente não acha que a gente é bonzinho? A gente acha. Mas será que somos mesmo? Será que a gente é capaz de perceber? Não é verdade? Quando passamos para o mundo espiritual, já não se pode manter as aparências. Nossa verdadeira natureza prevalece, pois estamos no mundo das vibrações e essas nós não conseguimos fingir. Portanto, estacionamos dentro do nosso padrão mental e não conseguimos ver ou sentir aos que estão em padrões mais elevados, o que dificulta que recebemos o auxílio. Isso se dá mesmo quando ainda encarnados. Se nós mantivermos pensamentos menos dignos, nós não somos capazes de ouvir aquele nosso protetor que está do nosso lado. Não conseguimos ouvir os conselhos que eles nos dão, porque nós estamos pensando na vida alheia, estamos criticando aqueles que estão ao nosso lado, estamos tendo inveja, estamos sendo egoístas, e isso nos afasta cada vez mais das facilidades dos bons conselhos espirituais. Se mantermos os nossos baixos padrões, não somos capazes de ouvir intuições dos amigos espirituais, como havia explicado. O que diz Kardec na questão 508 do Livro dos Espíritos? Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e lhes sobrevivem? Resposta: mais ou menos restrito é o poder que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Então, a maioria das pessoas acha que aquele nosso ser amado, que partiu antes de nós, está ali à nossa volta para nos ajudar. Não pode. Isso não é bom para ele, isso não é bom para nós mesmos. Ele precisa seguir o seu caminho, seguir a sua evolução, se aperfeiçoar para que possa, mesmo à distância, nos remeter a ajuda que necessitamos. Temos muito, muito, muito para aprender. Mais devagarinho, com essas lições, com essas nossas conversas, nós vamos pensando mais. Vamos durante o dia pensando em tudo isso que aprendemos. Vamos nos surpreendendo nessas situações e melhorando cada vez mais. Um abraço, espero que estejam gostando. Até a próxima.